Queridos amigos e irmãos, continuamos refletindo sobre a campanha da fraternidade, igreja e sociedade. Há muitos homens e mulheres, crentes ou não, que se empenham em construir uma cultura que permita uma maior realização humana, que respeita e ajude a desenvolver a pluridimensionalidade da pessoa humana, sua autonomia e abertura ao outro e a Deus. Esta cultura é marcada pelo respeito à consciência de cada um, pela tolerância e abertura à diferença e à diversidade cultural, pela solidariedade com todo o criado, pela rejeição das injustiças e por uma nova sensibilidade para com os pobres. Os desafios ambientais e sociais suscitam a busca de soluções concretas para a construção de uma sociedade mais harmônica, sustentável, baseada no respeito aos direitos humanos e no compromisso com as gerações atuais e futuras. A Igreja contribui para esse debate fundamental na sociedade com a proposta de uma ecologia humana. A intenção é integrar o respeito à sã convivência na sociedade com um bom relacionamento com a natureza. Uma parte das novas gerações, movida pela esperança e pelo desejo de construir um mundo melhor, não aceita a indiferença, a violência e a exclusão. Esse movimento busca construir sínteses novas e criativas entre razão e sensibilidade, indivíduo e comunidade, entre o global e o local. Estamos vendo sinais de esperança diante dos grandes desafios que a sociedade nos apresenta. E o Papa Francisco exortou todos os cristãos a não assumirem uma posição pessimista diante das dificuldades presentes, nem uma posição meramente, como ele diz, reativa, de reagir, ou pior, de resistência e isolamento. Ele chama os cristãos a unir as forças com os homens e mulheres de boa vontade que desejam ser construtores do desenvolvimento humano integral. O individualismo pós-moderno, este individualismo globalizado, favorece um estilo de vida que debilita o desenvolvimento e a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e distorce os vínculos familiares. A ação pastoral da Igreja deve mostrar ainda melhor que a relação com o nosso Pai exige e incentiva uma comunhão entre as pessoas, uma comunhão que cura, que promove e fortalece os vínculos entre as pessoas. Enquanto no mundo, especialmente em alguns países, se reacendem várias formas de guerras e conflitos, nós cristãos insistimos na proposta de reconhecer o outro, de curar as feridas, de construir pontes, de estreitar laços e de nos ajudarmos a carregar as cargas uns dos outros. A Igreja, partindo de Jesus Cristo, propõe-se a servir, nesse contexto desafiador, com uma mensagem salvadora que cura feridas, ilumina e descortina um horizonte para além dessas realidades. Ao chegar ao coração de cada homem e de cada mulher, a boa nova e a esperança da ressurreição podem mostrar-lhes quanto são amados por Deus e capazes de contribuir para criar uma nova
e renovada humanidade. E nós, para entender quanto é importante a relação entre igreja e sociedade, vamos para as sagradas escrituras, porque elas revelam que Deus é um Criador amoroso. Ele viu que toda a realidade criada é boa em si mesma e desejou que o mundo fosse um lugar de harmonia e de paz. Na história humana, o afastamento de Deus e a escolha pelo mal são os pecados que causaram um profundo desequilíbrio no interior dos seres humanos e na própria natureza criada. Morte, violência, guerras, conflitos, mentiras e sofrimentos são consequências da desarmonia gerada pela opção humana. E as Escrituras testemunham a fidelidade de Deus, o seu amor pelos seres humanos, com suas intervenções na história e propostas de aliança com os homens e mulheres. Chamou Abraão, ele fez uma promessa que se estendia à sua descendência. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O povo de Israel, chamado a ser sinal para todos, quando pela necessidade de sobrevivência por causa da fome, os filhos de Abraão se tornaram escravos do Egito, Deus, fiel à promessa feita, os libertou, tendo Moisés e o próprio povo como protagonistas da história da libertação. E puderam seguir em busca de um novo lugar, de um novo modo de viver em liberdade. Com a libertação do Egito, Deus propõe as bases de uma nova sociedade a ser construída. É interessante ver como as Sagradas Escrituras narram este Deus que celebra aliança com os filhos de Abraão, que fez dos libertos do Egito o seu povo. A aliança celebrada tinha também implicações nas relações entre os membros daquele povo. O modo fraterno de viver e uma estruturação social justa deveriam torná-lo sinal para os demais povos, pois tinham o conhecimento da lei de Deus da vida. O povo de Israel, na sua caminhada pelo deserto, fez a experiência de uma sociedade que atendia às necessidades básicas de todos. O maná foi dado para suprir as necessidades, não para a acumulação. A liderança de Moisés era partilhada para servir melhor ao povo. A aliança e os mandamentos inspiraram algumas instituições para preservar o caráter solidário e fraterno do povo de Israel. Antes de tudo, o ano sabático, instituído para o descanso das pessoas e da terra. Este fato gerava solidariedade para com os pobres. O ano jubilar propunha o retorno das terras aos donos originários e o resgate de trabalhadores em regime de servidão por dívida. A caminhada deste povo para a terra prometida foi dura. Lá chegando, deveriam viver a partir das inspirações da aliança, dos mandamentos e de instituições como as indicadas. Mas, a exemplo dos povos vizinhos, este povo de Israel pede um rei, opta pela monarquia, por um sistema que se afastava do projeto de Deus. E o profeta Samuel alertou para os riscos dessa escolha ao falar a Israel sobre os direitos do rei na exploração do trabalho para si, na tomada de terras e na convocação de homens para a guerra e de mulheres para seus serviços. E Samuel
tinha razão. A frase fez o que era mal aos olhos do Senhor é repetida pelos profetas quando avaliam o procedimento dos reis de Israel. Retrata a distorção do projeto de uma sociedade justa e fraterna, onde fosse defendida a causa dos mais pobres. Ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Este é o grito dos profetas. Os projetos dos reis geraram injustiças na sociedade de Israel que acabaram desestruturando-a. Israel se tornou presa fácil, se tornou escravo de outro povo e foi levado para o exílio. Mas Deus não abandonou o povo com o qual celebrou a aliança. O exílio provocou uma profunda crise no povo de Israel, trouxe dispersão do povo de Israel em meio às nações pagãs. E ele se viu diante de duas alternativas: o exclusivismo nacionalista, fechado ao outro, e o risco da perda da identidade no mundo marcado pela pluralidade. No contato com outros povos, Israel compreendeu que a eleição amorosa da parte de Deus também era tarefa e responsabilidade. Eu, o Senhor, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Eu te constituí como aliança do povo e como luz das nações. O exílio começou a produzir frutos de mudança no coração do povo de Israel. Veremos o resto mais adiante. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.